Olá, pessoal, boa noite, boa segunda-feira para todo mundo. Está no ar a nossa penúltima aula do desafio Advocacia Protagonista. E sejam todos muito bem-vindos nessa noite de segunda-feira. Oi, Tião! Oi, doutor Fábio Fernandes, boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite, todo mundo. Vamos aguardar uns minutinhos para a live ser notificada, mas quem já tá aí, coloquem coraçõezinhos na tela do lado direito para a live chegar para mais pessoas. Eu agradeço. Gente, hoje é o nosso penúltimo encontro do Desafio Advocacia Protagonista. E nós vamos tratar de um tema muito bacana sobre... Oi, Beth, boa noite, quem foi entrando, sejam todos muito bem-vindos. E o nosso tema de hoje é os formatos, né, os melhores formatos aqui no Instagram. Antes da gente adentrar no conteúdo de hoje, vou fazer uma breve recapitulação para vocês do que foi a jornada até hoje. Hoje é o nosso 6º dia de desafio. E boa noite, Márcia, tudo bem? Hoje é o nosso 6º dia de desafio e ao longo desses 6 dias a gente trouxe muito conteúdo para vocês, né, darem o start para a criação do Instagram jurídico de vocês. E acima de tudo, a gente quer superar qualquer obstáculo que tenha de questões éticas, de que advogado não pode ter perfil profissional, não pode oferecer serviços, não pode isso, não pode aquilo. Bom, doutores, a gente pode sim e a gente deve, até porque honorários são alimentos, né? E a gente precisa buscar o nosso sustento, assim como qualquer profissional liberal. Além disso, além dessa questão de subsistência mesmo, da gente, né, enxergar a nossa advocacia como uma marca, que é o principal propósito desse desafio, né, é a gente se enxergar enquanto marca e a gente começar a tratar a nossa produção de conteúdo, a nossa, né, comunicação com seriedade, para, né, firmarmos o nosso espaço. E por isso, vou repetir para vocês, mais uma vez o nosso evento se chama Advocacia Protagonista, porque eu quero que as pessoas que participaram, que estão assistindo pelo replay, acima de tudo, tenham a mentalidade e consigam enxergar que vocês podem sim serem protagonistas da própria carreira de vocês. Ah, mas eu sou associada. Ah, mas eu tô no escritório como sócia, não tenho reconhecimento, não consigo trazer clientes, ou diversas resignações que vocês tenham e temores que vocês tenham relacionados à atuação profissional, eu também já tive. E eu fui superando aos poucos e me coloco à disposição para dizer que é possível sim. E de verdade, a gente fica cheio de entraves, porque assim como eu, vocês também gostam de regras. Quem cursou a faculdade de Direito, salvo algumas exceções, não raras, mas quem cursou a faculdade de Direito, normalmente até que gosta de regras. São pessoas que gostam de regras ou que gostam muito de argumentar, né? Que gostam muito da retórica e da parte histórica, ou simplesmente não se identificavam com números e foram, né, para a área de humanas. E nesse sentido, a gente já faz um filtro muito grande. Ou outros, né, só fizeram a faculdade única e simplesmente para dar o diploma pro pai. Mas partindo da premissa que você não seja este último caso, você se identifica com algumas das questões de regras do direito. Só que o problema da gente se identificar com as regras e da gente se identificar com certos limites é que às vezes a gente enxerga a autoridade da nossa OAB, do nosso Tribunal de Ética de forma exagerada. E aí alguns advogados ficam pregando desinformação, achando que não deve fazer isso, não deve fazer aquilo e simplesmente ficam à mercê de diversas frustrações, acabam partindo para outra carreira. E olha,
Não tem nenhum problema de você se ocupar e de você, em dado momento da sua vida, se identificar, poxa, não é o que eu quero, não é advogado. Tudo bem, nós somos seres humanos, nós mudamos, né? O tempo transforma a gente e a gente, às vezes, toma uma decisão muito cedo na nossa vida, né? Normalmente lá com seus 17, 18 anos, você escolhe um caminho e vai ser sempre aquele caminho e pronto. Não, vou começar aqui essa faculdade e vou estar de mãos dadas com essa faculdade para sempre, com esse curso para sempre. Não. Se você tá infeliz, se direito, se advocacia não é para você, tenha um processo de autoconhecimento o suficiente para você dizer, não, estou abandonando o direito porque eu tentei tudo. Eu tentei tudo para transformar minha advocacia, para me sustentar através da advocacia e não deu certo. Mas se você não tentou, se você tentou, mas não tentou tudo, se você ainda não tem posicionamento digital da sua advocacia, eu aconselho você a não abandonar agora. Principalmente porque, embora hajam vozes contrárias, na verdade houve um avanço positivo para a gente, principalmente para jovens advogados. Antigamente a gente saía da faculdade, a gente tinha que ter ali no mínimo uns 15, 20 mil reais para pensar em alugar uma sala, porque você tem que dar o sinal, você tem que, né, ter o mobiliário, você tem que ter a mínima estrutura e como vocês assistem de diversos cantos aqui do mundo, né, do país, não sei se vocês sabem, mas o Tocantins faz 40 graus na sombra. Então, como que a gente vai manter uma vestimenta social, receber um cliente, sem colocar um ar-condicionado, sem se preocupar com a refrigeração? Então, vai mais gasto, energia mais cara, porque lá, meu povo, é muito quente. Então, assim, nada você já tinha, além de desembolsar lá seus 40 e tantos, 60 mil no curso de direito como um todo, você ainda tinha lá que ter pelo menos uns 20 mil reais ou ter um nome muito bom e ter um score impecável, coisa que dificilmente, né? A gente acabou de se formar, dificilmente tem essa possibilidade de crédito para poder comprometer e ir abrir o seu escritório, porque era a única forma dos clientes virem, né? De trazer clientes para você na sua advocacia, era tendo clientes. E aí, o que acontecia? Você pega e faz sociedade, você chama colegas que não têm a menor aptidão para serem sócios de um negócio, que não enxergam a advocacia como negócio, mas você chama essa galera e resolve montar uma sociedade, investe dinheiro, investe energia, as coisas não acontecem como você quer, aí você larga ali e fala, não, a advocacia não é pra mim. Porque você tentou a mesma receita de bolo. E, poxa, Bruna, como que você sabe tudo isso e tal? Gente, porque eu fiz o mesmo. Exatamente. Essa história que eu tô contando aqui, esse jeito errado de advogar, foi exatamente o que eu fiz, né? Fiz estrutura, fiz identidade visual e tudo mais que fosse necessário e só depois pensei em como atrair esses clientes. Então foi muito frustrante, foi muito triste no começo e basicamente eu fiquei um pouco traumatizada e como todo mundo que se traumatiza com a advocacia, mas tem aquela afeição pelo direito, né, pelo mundo jurídico, resolvi estudar para concurso, aí continuei estudando, prestei algumas provas e todo mundo faz isso e tá tudo bem. Mas é porque a gente vai fazendo as coisas conforme as pessoas vão falando, né? Monta escritório, faz isso, faz aquilo, não deu certo, faz outra coisa, compromete tua saúde financeira e sai metendo o pé pelas mãos, mas ninguém chega pra você e fala, não, se formou, vai se preocupar em atrair clientes, em trabalhar a sua marca. E para isso, superar toda essa história aqui que eu contei para vocês, pra gente recapitular, surgiu o desafio Advocacia Protagonista para eu trazer aqui para vocês esses 7 dias de conteúdo, de muito conteúdo. Nossas aulas tiveram aí no mínimo 30 minutos de aula, chegando a 1 hora. Coloquei replay no YouTube, tem material em PDF e tudo isso está disponível para vocês de forma gratuita.
gratuita. Então eu quero que assim vocês realmente tentem, porque se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muito conteúdo de marketing digital e muito conteúdo bom, mas nada tão focalizado, nada tão direcionado para nós, operadores do direito, nós juristas, advogados. E claro, com todo esse canal aqui de comunicação com vocês, que eu sempre estou aqui tirando dúvidas do DM, fazendo essas lives. Então, vamos partir aqui agora para o conteúdo de hoje mesmo. Passei por toda a história, a recapitulação, né? E hoje nós vamos falar sobre formatos de conteúdo no Instagram. Hoje eu não vou trazer slides aqui, porque eu quero fazer uma aula mais curta. Amanhã, como vai ser o nosso último dia, o aulão vai ser mais extenso. E aí, inclusive, eu vou trazer os materiais visuais, né? Os PDFs dessa aula de hoje na aula de amanhã. E boa noite, Yuri. Boa noite, Faustino. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos. E agora propriamente dito, a gente vai entrar no conteúdo de hoje. Vamos falar sobre formatos aqui no Instagram. Quais são os formatos de melhor entrega aqui nessa plataforma? Boa noite, Roberta. Quais são os formatos, né, que performam melhor, que a plataforma entrega melhor para a audiência? Gente, só me confirma se o áudio tá ok, se o retorno tá bem, pra gente, né, continuar aqui. Coloquem coraçõezinhos na tela, por favor. E cliquem aqui no botãozinho direito, nesse aviãozinho para enviar para alguém, para não perder essa aula também. Eu agradeço de coração. E vamos falar hoje de formatos e vai ter uma dica, algumas lições muito valiosas para vocês utilizarem o chat GPT, né, a inteligência artificial do momento aí, para otimizarem a produção de conteúdo de vocês, para criar o tal do calendário editorial, né, para não ter desculpa de falta de tempo. Sim, gente, entenda, falta de tempo não é uma desculpa quando a gente se organiza. Ah, mas eu tenho filho, eu tenho isso. Gente, vocês não precisam fazer post todo santo dia, fazer isso e aquilo, nada que esteja distante das possibilidades de vocês, mas é manter constância. Ah, não posso todos os dias, vai ser 3 dias, não posso 3 dias, vai ser 2 dias, é a tua realidade, mas é importante a gente alinhar, né? Oi, professor Renato, meu querido, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, doutora Emily. Sejam muito bem-vindos. E é isso, vocês precisam... primeiro vem, né, o estudo, depois vem a organização e a execução. É nessa ordem sempre. É tanto que quando a gente aprendia ali as nossas peças processuais para a segunda fase do OAB, toda vez que a gente vai, de fato, desenhar uma estrutura argumentativa, o que quer que seja, a gente parte do esqueleto. Eu me lembro muito bem disso. Até aproveitar que o professor Renato, que está aí, ele fala muito, né, de aula de segunda fase, né, direito do trabalho. Então, a gente começa pelo esqueleto, pela estrutura, para você lembrar, para você ter ali um modelo pré-estabelecido no seu cérebro, para você fazer aquilo de forma automática. Então, da mesma maneira a nossa produção de conteúdo, a partir do momento que você tem uma organização, que você tem um autoconhecimento, poxa, eu posso 3 dias ali estar publicando toda semana. 3 dias é muito, 2 dias, que seja, mas através desses dias que você tem disponível e desses dias que você se compromete a entregar esse conteúdo, seja nas redes sociais, seja no blog. Rede social, gente, ela é essencial para você trabalhar a sua marca. E por isso o tema desse nosso desafio, a advocacia protagonista, a gente começa pelo perfil no Instagram. Independente do seu nicho, da sua área de especialidade, da área que você quer atuar na advocacia, porque aqui vai funcionar como um portfólio profissional, aqui vai funcionar como uma vitrine sua e da sua expertise. Então, você vai trabalhar a sua narrativa a seu favor. Então, assim, como eu já recapitulei exaustivamente toda a proposta do nosso desafio
E para quem não assistiu às outras aulas, hoje é o 6º dia, eu reitero para vocês, clica lá no link na minha bio, que tem a playlist lá no YouTube, gente, coloquem 2 vezes e vocês vão levar metade do tempo para assistir tudo. Olha que beleza! Então, olha, nossa, eu tô sem meu óculos, irmã, me desculpa. Thalassa Moura, essa amiga, me corrige aí. Se eu li seu nome certo, porque esse é meu óculos e com a luz lascada na minha cara, peço desculpas. Estou começando agora a investir nas redes. Gente, do começo, a gente tem que começar para ontem, tá certíssima, só de estar se disponibilizando aqui a assistir conteúdo. Ai, obrigada, ainda bem que eu não paguei mico aqui ao vivo. É porque eu não enxergo a míope, aí tem que fazer assim, de esfregar a cara pra entender. Mas olha, agora pronto, gravei. Mas assim, todo começo, eu só quero reiterar mais uma vez para vocês que a gente precisa ser muito realista. A gente vê um cenário de marketing digital das pessoas falarem de resultados muito rápidos, de arrasta para cima e fique milionário e não sei o quê. E às vezes eu não sei se nos falta interpretação ou se essas pessoas usam mesmo essa ambição para aguçar outra ambição na gente, que as pessoas, quando começam marketing jurídico, que é um subnicho do marketing digital, elas não entendem as peculiaridades que é a sutileza da nossa atuação. Nosso marketing jurídico não vai ser assim. A gente é muito legalista, a gente é muito de regras, né? Como eu falei no começo da live, existem 3 pessoas que começam um curso de direito. As que gostam de regras e gostam de entender a lógica por trás de leis e tudo. As que não gostavam de exatas e as que fizeram um diploma só para entregar para papai e mamãe. Partindo do pressuposto que vocês são as 2 primeiras pessoas, porque essas terceiras pessoas não tem a necessidade de eu falar para elas, porque elas não vão me entender. Mas partindo da premissa que você é dessas 2 pessoas e que você de fato gosta de advogar, você precisa fazer um marketing digital, sim, mas é um marketing jurídico, porque a gente tem limitações, mas a gente não tem impossibilidades igual certas pessoas pregam. A gente tem que ter uma coerência, uma coesão na nossa comunicação, porque a gente não é qualquer pessoa, sabe? Sabe quando sua mãe fala? Aí quando você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de coisa de mãe. Boa noite, Wellington, seja bem-vindo. Vou dar um exemplo de coisa de mãe. Mas todo mundo vai estar naquela festa. Coisa que eu ouvia muito da senhora Reginalda, minha mãe. Mas você não é todo mundo. Exatamente para nós advogados. Estão fazendo dancinha, estão mostrando a bunda, tem advogado fazendo OnlyFans, maravilha, arrasa. Mas quando a advogada está fazendo OnlyFans, está fazendo outras atribuições, ela não é advogada. Ela é modelo, ela está fazendo outras atividades. Nós, advogados, temos as nossas barreiras. E assim, precisamos ter coerência e coesão no nosso conteúdo. E hoje a gente vai tratar muito mais de questões técnicas e, assim, da forma mais facilitada. Gente, questões técnicas, mas não é nada de difícil compreensão. Para quem aprendeu ali direito constitucional, eficácia das normas constitucionais, nananana, isso aqui é mamão com açúcar, né? Vamos abrir nossa mente. Então, para falar de formatos e formatos que se saem melhor nessa rede social, a gente vai precisar que vocês entendam os principais formatos. Quando a gente posta uma foto no nosso feed, né, a gente vai lá, posta essa foto, ela é conhecida como post estático, que ela fica paradinha e é uma foto legenda. Esse é um post estático. Esse post estático, ele é utilizado e eu aconselho vocês a colocarem ele como um marco. Por exemplo, vou fazer a transição do meu perfil pessoal para um perfil profissional. Você faz uma publicação, coloca ali um post, uma imagem sua, que tenha coerência com esse tipo de comunicado, coloca isso na legenda e faz aquele marco.
Até porque os posts estáticos, eles servem para documentar o seu feed. Eu gosto de chamar assim, acho que é até melhor pra gente que é jurista. Documentar, por exemplo, tudo que integra a sua advocacia e reforça a sua autoridade tem que estar lá documentado. E não é só para postar uma vez, você vai repostar aquilo ali diversas vezes, com outras imagens, mas mostrar, por exemplo, eu vou colocar uma foto em que eu estou fazendo a minha especialização ali em direito empresarial, em direito tributário, coloco uma foto com o professor, coloco uma legenda explicando o que eu estou fazendo, né? Tendo uma relação com a foto e aquilo ali vai mostrar o quê? Aquilo ali vai ser um conteúdo para reforçar a minha autoridade. Post estático. Porque ele vai ficar lá em uma imagem, uma legenda, enfim. Esse é o post estático, é o primeiro formato do Instagram, né? E esse era o formato mais privilegiado. Depois veio o post em carrossel, que ao contrário do que as pessoas pensam, não é você amontoar um monte de fotos, né? Os carrosséis é a possibilidade que o Instagram dá de você colocar fotos ou vídeos curtos, né? No feed, no formato quadradinho lá, até 10 lâminas, né? Até 10 páginas. E esse carrossel, ele é importante para você colocar um conteúdo mais denso, se você quer fazer uma explicação mais pormenorizada. E ele é um tipo de conteúdo que ele precisa ter uma primeira imagem, um primeiro slide assim, impactante, para a pessoa, né, ir passando para o lado com as informações. E esse carrossel legenda, a gente chama, sabe aqueles carrosséis, aquelas fotos, aqueles conteúdos que o conteúdo está incompleto e ele vai se completando à medida que você vai passando as páginas? Esse é o carrossel que a gente chama de carrossel infinito. Então uma página só, ela é incompleta. Quando você vai passando, ela vai dando a complementação. Aí normalmente são 10, né? Até 10 slides, vamos dizer assim, de páginas do seu carrossel. Mas você pode utilizar menos, né? O máximo são 10. E aí a intenção ali é trazer um conteúdo de maior densidade, de preferência ali de meio para fundo do funil, que é, né, lembrando lá da nossa segunda ou terceira aula que a gente falou de funil para advocacia, né? Que é a consciência da sua audiência, do seu público-alvo sobre o seu conteúdo, sobre a sua especialidade. Post estático, carrossel. O outro formato que eu considero extremamente importante é o Reels. E ele é um formato relativamente novo. O Instagram se apropriou dele depois da popularidade abrupta do TikTok, né? Então o Instagram trouxe esse formato, incorporou ele através do Reels, né? Copia, mas não faz igual, que basicamente tá tudo copiado agora, né? Tá tudo igual. E aí ele criou o Reels, que é o formato que a plataforma de fato está privilegiando, que o algoritmo está treinado a entregar mais. E desde o ano passado houve um comunicado oficial dos desenvolvedores do Instagram falando exatamente isso, que a plataforma deixava de privilegiar, não excluía, gente, deixava de privilegiar, mas não excluía o conteúdo só fotográfico. Boa noite, Luca, seja bem-vindo. Não é que excluiria, né, as fotos e tal, houve uma confusão muito grande, mas a plataforma hoje privilegia vídeos. E por que o Reels é tão popular? Porque ele é um conteúdo muito rápido e apesar de todos os obstáculos relacionados à questão de que ele seria um conteúdo para jovens, né, que a própria plataforma do TikTok é para infantos juvenis e tal, o Instagram viu a popularidade abrupta do TikTok e quis incorporar essa ferramenta aqui, né? Obviamente, o tio Mark lá não quer perder o tempo de tela. O que é o tempo de tela? É as pessoas assistirem. Porque, mais uma vez eu repito para vocês, quando a plataforma, quando
algum produto digital não é pago, o produto é vocês. Então, a partir do momento que o Instagram se mantém gratuito, ele sobrevive de outras formas. Ele sobrevive do tráfego pago, um tráfego pago que movimenta milhões aí de grandes marcas, porque as grandes marcas querem atingir quem está olhando a tela, né? O brasileiro, como eu trouxe lá na aula 4, na aula 5, o perfil de consumo do brasileiro mudou totalmente com o avanço digital e com a profissionalização das redes sociais, foram diversos saltos. Hoje em dia, claramente, o brasileiro, ele na tomada de decisão de consumo, inclusive para serviços, ele procura nas redes sociais. Se ele não procura especificamente aquele serviço, ele procura o nome do prestador de serviço para ver prova social, né? Ver o que a pessoa fez ali, se ela já atendeu alguém parecido com ele, para ter uma noção ali de confiança. Porque como vocês sabem, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem um cenário de muita falcatrua, não é só no Brasil, né, gente? Mas há muita falcatrua, há muita situação de desonestidade. Então, a principal questão é você estabelecer um relacionamento de confiança com seu cliente. Então, vocês enxergam o quanto é importante criar uma reputação sólida. E com o avanço das tecnologias, vocês não precisam ficar adstritos ali à região de vocês. A região de vocês que talvez seja cruelmente competitiva, principalmente com jovens advogados que não têm famílias juristas, que não têm, né? Não que seja fácil também, mesmo que você tenha família, mas às vezes é até pior, né? Quando você tem família que pensa totalmente diferente, que acha que a prospecção é de um jeito, às vezes você quer atuar com poucos clientes, não ter barreiras físicas e tudo, e a sua família que já está estabelecida no direito, que já tem uma visão muito clássica, né, da prospecção de clientes. Não, que não é assim, enfim. Eu já tive todas essas etapas. E hoje em dia, eu digo que a principal questão é você se conhecer para você saber o que é sucesso para você. Então, montar um escritório gigante, é ter diversos colaboradores. Ok, vamos trabalhar para isso. Porque, gente, 1, 2, 3, 4, 5 anos vão passar de qualquer jeito. Então, vocês precisam tá felizes, assim, pelo menos enxergando, poxa, tô dando o máximo para o que eu quero. E enxergar, ser otimista, né, mentalizar, independente da sua filosofia de vida. Basicamente, a gente precisa enxergar o topo para dar o primeiro passo, para subir o primeiro degrau. E isso, às vezes... Nossa, que moto barulhenta. E isso, às vezes, tem que estar no campo da imaginação, tem que estar no campo ali da aspiração. Gente, tô aqui falando igual uma tagarela. E aí, coloquem coraçõezinhos na tela. Se tá fazendo sentido pra vocês, como que tá aí. Depois de introduzir vocês a essa questão aí do Rios, principalmente porque... Gente, voltamos. Acho que deu uma travadinha aqui que estavam me ligando. Eu esqueci de colocar o não perturbe. Mas, voltando, a gente tá falando sobre formatos, né? Os formatos que a plataforma aqui, né? O nosso Instagram privilegia. E, claro, não tem como deixar de falar do Reels. A gente falou um pouco sobre o que é post estático, o que é post carrossel, o que é carrossel infinito. E eu aconselhei vocês aqui em cada formato. E antes que algum de vocês assim pense, mas o Reels é a dancinha, não sei o que, não combina comigo, vai impactar na minha autoridade, enfim, não quero fazer. Gente, eu vou até trazer aqui pra vocês uma lâmina que foi
de uma das nossas últimas aulas e eu trouxe um conteúdo de uma advogada que bomba nas redes sociais. O foco dela é cliente final, doutora Miriam. Ela até participa de programas de TV e tudo, mas ela começou bombando aqui no Instagram. E olha, esse é o tipo de conteúdo que ela faz. É respondendo perguntas. Ela responde as perguntas nos stories, né, através da caixinha de perguntas. Depois ela transforma aquelas perguntas recorrentes ou aquelas perguntas assim que ela considera mais interessantes para a audiência dela e ela faz um Reels. Aqui, ó. Zero complexidade. E assim, gente, nada de errado no começo, você mandar as próprias perguntas, você, né, mas ninguém faz perguntas, mas você tem que estabelecer uma continuidade. Faz uma caixinha de perguntas ali, responde aquela caixinha, porque às vezes eu vejo que as pessoas recebem 2, 3 perguntas e não quer responder, acha pouco. Aí aquelas 2, 3 pessoas que resolveram se dispor a te perguntar alguma coisa, já ficam desanimadas. Gente, aqui é relação, aqui é relacionamento. Vocês precisam entender que é uma troca. Então, todas as vezes que vocês chamam, ou vocês falam, eu vou fazer uma live, não faz. Eu vou fazer... E eu falo por mim. Eu já fiz diversas... Em alguns momentos a gente fala, não, aqui é uma brincadeira. Não tô dizendo de forma geral, tô dando um exemplo. Aqui é uma rede social, aí a pessoa não tá comprometida, não tá com propósito aqui, não tá, né, analisando métricas, vendo resultados, refazendo, não tá. Tá simplesmente fazendo por esporte. E aí o que acontece? Quando você não enxerga ali suas análises, eu trouxe uma aula sobre insights, quando você não vê os dados do seu perfil, não vê o que tá dando certo, o que tá dando errado, você simplesmente fica olhando o pódio dos outros, né? Tipo, aquela pessoa tem 30 e tantos comentários, não sei o que lá, nunca vou chegar naquele nível. Gente, mas aquelas pessoas já tiveram 1 seguidor, 2 seguidores, e elas foram trabalhar na audiência. Agora, o que adianta você desejar, você aspirar com todas as suas forças, ser grande, ser gigante, se você não tem tratado com essa mesma grandiosidade, generosidade, a sua audiência que está mais próxima? Então, parte da premissa é que se assim, com a sua audiência, no momento que você está agora, se você não consegue dar atenção, respeitar a sua audiência, estabelecer uma comunicação, repetir incansavelmente o seu propósito, né? Trabalhar ali sua branding, como já teve aula falando sobre isso, que é os seus valores, a sua missão e o seu público-alvo. Se você não fala, não repete, dificilmente você vai fixar na mente das pessoas. E a gente fala muito disso, de trabalhar o branding na sua advocacia, que é toda essa jornada, né, de construção de uma marca mesmo, com valores, com missão, com público-alvo, com posicionamento. E é isso que eu acho que eu acredito, assim, que advogados se sentem tão perdidos, porque a gente tem essa máxima, infelizmente, de achar que quando você tem um foco, você tá abrindo mão de um leque de possibilidades fictício. Mas não é assim, gente. Quando você tem foco, você não abre mão do restante. Você apenas tem uma comunicação mais direcionada. Você tem um foco, você vai atingir essas pessoas com mais facilidade. E se você quer ter ou tem mais de uma especialidade, não tem problema nenhum. Mas você saiba que vai ter que ter energia para criar mais de um canal de comunicação. Porque se você usar esse mesmo canal de comunicação, por exemplo, se você utilizar o mesmo canal do Instagram, o mesmo perfil para falar de diversas áreas que não tem relação, que não tem público-alvo com relação, você vai estar só gastando energia e ficando frustrado. Porque a entrega orgânica daqui é pouca, é reduzida. Então, assim, e aí pensa assim, você acha que o robozinho aqui do Instagram vai entregar exatamente o conteúdo de direito trabalhista para quem quer saber? Se você faz trabalhista e criminal, e como eu já recebi direct aqui, olha, não tem a menor relação. Primeiro que as pessoas que procuram conteúdo para
o cliente do criminal é a família, não é o próprio infrator. E segundo que o trabalhista, você ainda vai ter que atuar numa vertente, ou empregado ou empregador. Então, enxerga a dificuldade que vai ser, olha o trabalheira que vai dar para você criar conteúdos que conversam com essas pessoas, tudo no mesmo conteúdo. É impossível. Eu não falo impossível, mas vai te dar muito trabalho. Então, faz um perfil para cada coisa. Quer atrair o cliente final disso? Faz só disso. E assim, quando a gente fala de formato, o formato mais privilegiado dessa rede é vídeo. Vídeo curto ali de 15 segundos no Reels. E para você surfar na onda da entrega orgânica boa, utilize o Reels e as músicas, os áudios em alta. E para isso você vai precisar, ter a consciência ali, tanto pessoal quanto profissional da sua especialidade, de tudo direitinho para depois começar a produzir esse conteúdo de forma mais assertiva. Gente, boa noite, sejam bem-vindos, mas já tô aqui finalizando a nossa live, já são 36 minutos aqui de conteúdo, começamos às 18 pontualmente. Hoje é o penúltimo dia do nosso Desafio Advocacia Protagonista. Nós falamos de formato de conteúdo. Os slides dessa aula de hoje só estarão disponíveis amanhã, na aula de amanhã, que será a nossa última do desafio. E para quem estava na última sexta-feira me acompanhando ao vivo, teve um presente, que é a consultoria. E eu preciso que vocês me mandam ali DM de quem vai ter interesse mesmo de participar de verdade. Eu tirei o print, mas eu quero, que vocês venham falar quem vai mesmo usufruir desse bônus. Então é isso. Amanhã nós vamos falar sobre o chat GPT, vamos trazer mais conteúdo e vamos encerrar com planejamento prático ali para vocês, fazer uma linha editorial para advogados. Então a aula de amanhã tá imperdível. O material de hoje e de amanhã, os nossos PDFs, o material de apoio, vai ficar disponível amanhã no nosso canal do Telegram, que eu vou postar agora mesmo nos stories. Mais uma vez o link do convite para vocês, que só entra através daquele link. Obrigada quem participou hoje, uma segunda super produtiva pra gente. Uma boa noite, um abraço e fiquem com Deus.